gostoso. Ui. A gente vai se aconchegando aqui pela telinha, mas tudo certo. Hoje, como o Bruno disse, o Everton vai conectar só no comecinho, né? A gente vai dando as boas-vindas. Boa noite para todo mundo. Boa Que noite. bom a gente ir junto mais uma semana. Quem vai falar com a gente hoje é o Bruno. Mas antes, queria saber quem está com o coraçãozinho aí, querendo fazer a prece, conversar um pouquinho com Jesus. É ser Ana? Ué, pode ser. Eu estava esperando alguém se manifestar. Pode ser? O Caio chegando. Boa noite, Caio. Ô, por favor, Aninha, faz a prece pra Então gente. tá. Respirando profundamente para que a gente possa trazer as vibrações de Jesus, dos benfeitores amigos junto de nós. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida, a oportunidade deste encontro maravilhoso, encontro de almas irmãs que estão sempre à procura do conhecimento, à procura da elevação espiritual. E é assim que nós te pedimos, Senhor, que nos ampare nesta noite, envolva o Bruno em bênçãos de luz, que tudo aquilo que ele já preparou com tanto carinho, com tanto amor, nós possamos absorver o máximo esses ensinamentos. Aos amigos espirituais que nos acompanham, a nossa gratidão por estarem sempre conosco. E assim, então, em nome de Deus, em nome de Jesus, o nosso querido amigo, nós iniciamos a nossa reunião de hoje, o nosso estudo. Que seja feita a sua vontade entre nós. E que assim seja. Assim seja, querida. Obrigada. Com você, Bruno. Eu acho que tem um microfone aberto. É, É o meu, já vou fechar, desculpa. Peraí. Imagina. Bruno, contigo, o seu tá fechado. O seu microfone. Deu certo aí o compartilhamento, né? Todo mundo vendo a tela, beleza? Bom, boa noite, pessoal. Quem eu ainda não falei boa noite, a Gi, que entrou depois. Boa noite. Bom, a Érica está entrando também, a Sandra, boa noite. Sejam muito bem-vindas. E a Miriam também, que eu não falei hoje. E o Caio também, boa noite. Bom, pessoal, hoje a gente vai estar, né? Nós vamos começar uma nova passagem, né? Bom, queria pedir uma licencinha para vocês para a gente ouvir uma música primeiro, para inspirar, que hoje o estudo é diferente, né? Vamos lá.
vamos lá. A passagem que a gente vai iniciar hoje, o Haroldo colocou como a revelação de Pedro, mas ela é mais conhecida como a confissão de Pedro. É uma passagem que está nos três evangelhos, é uma passagem que é um marco. Os evangelhos têm uma ordem diferente, né? Mas muitas passagens, como eles são sinóticos, eles têm algumas passagens em comum. A gente sempre ressalta que passagens em comum é porque elas têm uma importância a mais, né? Que a gente precisa prestar atenção. E vocês vão ver que essa passagem ela é muito emblemática, né? Chegou o momento de uma aferição de tudo aquilo que a gente vem aprendendo até hoje. Então, a gente tem comentado aqui, toda semana a gente tenta nos aproximar do Cristo, tenta compreender os seus ensinamentos, né? E hoje chegou a hora do Cristo nos perguntar, para ver se de fato a gente está entendendo aquilo que ele quis trazer, aquilo que é a proposta dele, aquilo que foi a missão dele. Por isso que ela é emblemática. No Evangelho de Mateus, ela já marca o anúncio que ele vai fazer da crucificação. Então, para o Evangelho de Mateus, ela é ainda mais importante, mais delicada, né? Para o Evangelho de Marcos, ela marca uma outra parte do Evangelho dele. Então, por isso que é também uma passagem muito importante para a gente estudar com bastante cuidado, com bastante carinho, né? Essa pintura foi a única pintura que eu achei aproximada, é uma pintura que está lá na Capela Sistina, mas para entender ela precisa ir no Evangelho de Mateus. Não sei se vocês estão vendo ali, que ao centro Jesus entrega uma coisa para Pedro, uma chave, né? Mas essa descrição de que Pedro recebe a chave dos céus só está em Mateus, não está em Lucas. Mas faz parte dessa mesma passagem, que é a passagem da revelação de Pedro, e a gente já vai entender também por que que o Haroldo optou por essa palavra, né? Ao invés de confissão. São 4 versinhos, ó. Começa lá no versículo 18, vai até o 21. E aconteceu que, estando ele orando sozinho, falando de Jesus, né? Reuniam-se a ele os discípulos. Então interrogou-os, dizendo: Quem dizem as turbas ser eu? E respondendo eles, disseram: Uns, João Batista, outros, Elias, e outros, que um dos antigos profetas se levantou. Disse-lhes: Vós, porém, quem dizeis ser eu? Em resposta, Pedro disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, ordenou a ninguém dizer isso. Ninguém dizer isso, né? Então, por que que é uma revelação? Porque lá no Evangelho de Mateus, Jesus vai falar para Pedro, fala assim, olha, Pedro, quem está te falando isso, né? Quem está te contando que eu sou o Cristo é Deus. Então, Deus está falando por ti, por meio de você. Então, por isso que foi uma revelação, né? Então, é, por que que a gente tá falando disso, né? Dessa passagem, da importância dela? Porque Jesus está, depois de todo esse período com os discípulos, né? Daquele convívio íntimo, de tantas coisas que eles presenciaram, a gente já presenciou um monte de milagres, curas, né? É, a última agora a gente viu a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Um milagre também muito, muito simbólico. E agora Jesus quer saber, perguntando ali para eles, se eles de fato compreendem quem ele é, se eles já conseguiram entender de fato quem estava ali junto deles, né? Então vocês veem que Jesus faz uma primeira pergunta que é a respeito do que a multidão pensa dele, não é? Do que a multidão fala dele. E depois ele vai perguntar diretamente aos discípulos, porque para o Cristo, o que importa é a visão que os discípulos têm dele, né? Não que a visão da multidão não importe, mas lembra que quando a gente estuda a multidão, a gente fala que a gente não tem que esperar que a multidão cumpra com os desígnios, né? Com as leis de Deus, porque elas não estão próximas, né? Mergulhadas ali junto do Cristo, elas não têm consciência ainda daquilo. Agora, todos nós, e a gente já fez esse exercício várias vezes, né, que nos colocamos como discípulos, como aqueles que estão buscando conhecer os ensinamentos e não só conhecer, mas nos esforçando para colocar em prática aquilo que o Cristo nos trouxe, e por isso a gente pode se dizer discípulo dele.
Então, nós temos que ter uma visão diferente do Cristo. Nós precisamos já termos compreendido o que de fato representa a vinda desse Espírito grandioso aqui na Terra. Então, tá vendo que esse é o cerne dessa nossa passagem. Vocês acham que é relevante ou não é? É importante ou não é? Né? Responder essa pergunta aqui, ó. Quem é Jesus, né? Quem é Jesus? Então, cada um de nós aqui pode responder essa pergunta, né? Cada um de nós. Porque todos nós temos a nossa relação com Jesus, né? E cada um pode dar uma visão sobre ele, né? Então, a gente vai trabalhar a nossa visão, a gente vai trabalhar a visão da multidão, a gente vai trabalhar a visão. Ó, ganhei um desenho do Matheus, ó. Veio me entregar, ó. Obrigado, viu? Vou colocar na minha coleção. Tem mais um. Ó, esse aqui, olha. Aqui, eu vou contar pro pessoal. Aqui tá ele desenhou ele e ele falou que a meia dele tá furada, tá? Então, para todo mundo ver que a meia dele tá furada. Beleza. Obrigado, viu? Então, é a visão, né? A visão da multidão, a nossa visão, a visão que o Evangelho vai trazer, que é a resposta de Pedro, né? E a visão mais ampla possível, mais universal possível, né? No Evangelho de Lucas não fica muito bom assim. A gente tem que estudar os evangelhos juntos mesmo, né? Porque a primeira pergunta que Jesus faz em Mateus tá: quem dizem as turbas, o que dizem as turbas sobre o Filho do Homem? Então, por quê? Porque quem está perguntando é Jesus encarnado. Então é o homem, o homem Jesus, aquele que está aqui na Terra vivendo com a gente. E a pergunta que ele faz, a resposta de Pedro, que ele coloca Cristo, né, que é o Cristo de Deus, ele está falando de outro Jesus. Então você tem um Jesus, que é o que veio aqui para conviver com a gente, e você tem o nosso Cristo, governador de orbe, né, esse ser que quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente vê o quão grandioso ele é e quanto que a gente está tão distante dele. Então vocês veem que aqui há um paralelo entre esses dois lados de Jesus. Um é o Jesus, o Filho do Homem, o outro é o Cristo, o ungido, porque Cristo não é sobrenome, né? Cristo é um título que ele recebeu, certo? Então tudo isso a gente vai trabalhar nessa passagem, é, nessa semana. Na semana que vem a gente encerra, ou se tiver se render, a gente faz mais um estudo, né? Vamos lá. Eu queria que vocês comentassem, porque muitas coisas vão aparecer, mas é importante a gente ter essa nossa, já deixar claro assim, como que hoje a gente enxerga o Cristo, né? Então, quem quer responder essa pergunta aí? De preferência em uma palavra, né? Para ficar mais difícil. Não vamos fazer texto, não, hein? Fazer redação, não. E aí? Quem quer começar? Eu diria que ele é nosso exemplo. Exemplo. Eu vou ir anotando, hein? Exemplo. Ele é amor. Amor é bom, né? Que é Eu, uma palavra que vai tudo. eu diria que ele é um ser de luz. Guia, Guia. Irmão, esperança, irmão Nosso mestre, maior, né? Irmão maior. nosso mestre. Mestre. para mim Eu Caminho. diria é amor. amor também? Uhum. Também. Te cortei, Eu Marco? vou Você ser quer Caminho. falar? bem, eu vou, Ah, o eu vou Caio. ser bem copiona. Caminho, verdade e vida. Ah, verdade, mesmo. É, como é? Isso. Não entendi, Caio. Vixe, Cortou para mim. eu te atrapalhei, Caio. Na verdade, eu falei caminhos, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Caminhos. E você, Claudinha, o que você falou? Não Ô, entendi. gente, desculpa, atrapalhei que eu não deu um delay aqui para mim.
Eu falei caminho, verdade e vida. Eu diria amigo. Um amigo. Ó, quantas coisas apareceu para essa Amigo do pergunta, né? coração, a gente fala para os bebês. Amigo do coração, né? Eu tenho um amigo do coração. É essa música, né? Muito bom. Então, bom, a multidão fala muito sobre Jesus, né? Se você joga, olha, eu joguei livros sobre Jesus, é uma fila interminável, uma lista interminável de livros, né? Livros que falam do Jesus, o Jesus histórico, né? Que procuram, por exemplo, o professor Karnal mesmo tá fazendo escrevendo um livro sobre o Jesus histórico, né? Buscando dados de arqueologia e tudo mais. Eu escutei também aquele professor muito famoso, Claudinha, como é que é o nome dele? Que fala muito de. Tava com a Aline em Israel. Gente, me fugiu o nome dele. Bom, vou lembrar depois. Mas ele fala É que. Veriton, não? Não, ele não é do Ah, espiritismo, não. Rodrigo É o Silva. Rodrigo, Isso, Rodrigo Rodrigo é, Sim. Silva. Eu vi um Moreninho. corte, eu vi um corte dele, não por um acaso, né? Mas eu vi um corte dele e ele comentando que o Jesus histórico hoje nós temos mais, não sei como que é a palavra assim, mas tem mais relatos documentados, né, mais pistas, questões da arqueologia, muito mais do que outros nomes consagrados como Alexandre o Grande. Olha que interessante, porque o primeiro livro de Alexandre, ele fala que veio muitos séculos depois, enquanto os primeiros relatos do Cristo data de poucos anos após a crucificação. Então, nós podemos falar historicamente, né, da existência de Jesus como uma grande realidade, né? Não há dúvida, nem para a arqueologia há dúvida sobre isso, né? Para nós, muito menos, é claro. E é claro que uma pessoa que dividiu o tempo, né, em antes e depois dele, não poderia ter sido algo fruto de uma história, né? Como que uma história contada, uma invenção, vai dividir o tempo e isso vai perdurar por milênios, né? Não faz sentido, né? Então, a multidão fala muito sobre ele, de tudo quanto é jeito, né? Então, quer dizer, para Jesus, todas as opiniões são importantes, né? Todas as opiniões são válidas. Ele deixa cada um pensar dele o que cada um quiser pensar, né? Tanto que Emmanuel mesmo coloca, ó, nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre. Isso é fato. Ele é a pessoa, a personagem mais biografada, mais comentada, se a gente soma tudo, né? Livros são milhões, milhões, né? Muito mais do que o segundo colocado, que é Napoleão, né? Interessante. Jesus é a personalidade mais conhecida mesmo, né? é, Examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais, sob os pruridos da presunção humana. Então ele já meio que coloca assim que o olhar com que essas pessoas é, falam sobre o Cristo é um olhar enviesado, né? Enviesado, porque tem muito a ver com essa questão de querer falar de Jesus sem conhecer a grandeza de Jesus, né? Esses amigos, porém, ó, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos e nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada através da revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que se lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível, né? Um dia todos vão conhecer esse Jesus que a gente está aqui todo domingo, durante a semana, que é a nossa meta, né? Que é conhecer, que é imitar, que é se aproximar dele. E a multidão ainda tateia, né? A multidão ainda está um pouco perdida nisso aí. Mas Jesus faz aquela pergunta direcionada à época, né? Para aquelas pessoas da época. Então, por isso que ele perguntou o que aqueles que estão ali acompanhando, né? Aquelas multidões que participaram também dos milagres, das pregações, para saber o que os discípulos ouviram falar, né? Então eles respondem, ó, teve gente aí que falou que o senhor é João Batista, teve gente que falou que o senhor é Elias, né?
Já teve gente que falou que você é Jeremias ou algum outro dos profetas que se levantou que ressuscitou, né? Que ressuscitou. Então, só para a gente dar um panorama antes da gente ir no ponto central do nosso versículo. Falar que Jesus era João Batista é interessante, porque Jesus e João Batista conviveram juntos, né? Eles cresceram juntos. Então, para que eles acreditassem nisso, e de fato havia uma corrente que acreditava nisso, precisa aceitar a teoria da transmigração das almas, né? Você teria que a alma do João Batista teria que ter saído do corpo dele e entrado no corpo de Jesus, né? Mas havia uma corrente de pensamento naquela época que achava que isso era possível, né? Essa transmigração. Elias é interessante também. Jesus mesmo falou que Elias ele voltou e voltou como João Batista. Então, se Jesus falou isso, é porque Jesus não poderia ser Elias. Mas o interessante de citar Elias é que Elias foi um grande profeta, um grande profeta. Então, ser comparado com Elias mostra que eles percebiam que ele era alguém especial. Isso de fato, alguém especial, né? Só que, por exemplo, eles não levaram em consideração que Elias tinha muito da violência, né? Vocês lembram lá da história do Baal, né? Dos adoradores de Baal, que ele mandou decapitar e tudo mais. Então, assim, Jesus em nenhum momento utiliza de violência, né? Então, eles estão esquecendo desse detalhe aí. Quando fala de Jeremias, eu achei interessante, porque eu conheço nada de Jeremias, né? Conheço nada. De Velho Testamento eu conheço muito pouco. Então eu fui dar uma pesquisada em Jeremias, né? O Champlin fala o seguinte, ó. Jeremias teria o ministério de ser uma espécie de anjo da guarda da nação. Por motivo de suas profecias sobre o Messias, Jeremias, à semelhança de Isaías, estava identificado com a esperança messiânica. Então, essa questão da esperança messiânica são aqueles profetas que falavam sobre a vinda do Salvador, daquele que ia libertar o povo, né? Portanto, entre o povo judeu, alguns não se surpreenderiam ante a volta de Jeremias. Tal como Jesus, esse profeta foi desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Então, interessante que eles têm coisas em comum, né? É possível que essa semelhança entre Jeremias e Jesus tivesse feito com que algumas pessoas pensassem que Jesus era Jeremias reencarnado. Ó, isso é um comentário bíblico, hein, gente? Jeremias reencarnado. Pelas doutrinas dos judeus, sabemos que não era impossível que alguns pensassem em Jeremias ressuscitado ou em outro dos profetas ressuscitados, mas provavelmente a ideia da reencarnação era mais comumente aceita como explicação. E é interessante que esse versículo ele é muito utilizado às vezes dentro do meio espírita para argumentar que a reencarnação está na Bíblia. É um versículo que indica isso, não é o foco do nosso estudo, mas se um dia alguém precisar de citar um exemplo, esse é um exemplo. E num comentário bíblico que não é espírita, a gente tem a palavra, né? Reencarnação. Então a gente está falando de reencarnação mesmo, né? Trouxe só dois trechinhos sobre Jeremias aqui para vocês verem que interessante, né? Quando a gente vai criando essa nossa cultura bíblica, as coisas vão fazendo mais sentido, né? Olha só. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Aqui está a profecia da destruição de Jerusalém, né? Siló foi o primeiro local em que esse povo, quando chega na Terra Prometida, eles constroem o tabernáculo e começa a fazer todo aquele culto que a gente estudou, os sacrifícios lá. Ficava em Siló. E depois e aí vem os profetas falando que o povo está se corrompendo, né? Que está tomando o caminho errado, que não está certo o que está fazendo. Aí vem a destruição, vem a primeira diáspora, né? Depois a gente tem o retorno deles do cativeiro. Aí eles constroem Jerusalém, e aí a gente vê que tem sempre algum profeta chamando a atenção, falando, ó, vocês estão seguindo o rumo errado, vocês estão fazendo coisa errada, então isso não vai dar bom. Já deu errado lá em Siló, vai dar errado de novo. Então por isso que ele não era alguém benquisto, né? Pode falar, Ana.
O Bruno, você falou que nunca tinha visto fala de Jeremias, né? Eu também não. Mas hoje nós estávamos estudando no Evangelho, no capítulo 21. Na última partezinha desse capítulo, tem uma página de Jeremias, Jeremias e os falsos profetas. Interessante, porque eu também não chegamos nele ainda, mas eu me lembrei que tinha no Evangelho. Dos falsos profetas. Olha só. É, Ele deve ter falado sobre isso também. É extenso o livro de Jeremias, né? Ele é. também é um profeta muito conhecido e muito importante, né? Então Uhum. veja que aqui ele está alertando da mesma forma que Jesus vai fazer alertas para aquele povo, né? Jesus vai falar muito disso, vai falar da destruição do templo e tudo mais, né? Ó, outro trechinho de Jeremias, ó. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhe as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa nova aliança é quando ele está apontando diretamente para o Cristo. O Cristo é o novo Adão, é aquele que veio para constituir essa nova aliança, para fundar de fato essa nova humanidade, né? Que nos evangelhos é dito Nova Jerusalém, e a gente fala como mundo de regeneração, né? Tudo isso conectado. Então, quando compara-se Jesus a Jeremias, tudo isso vem à tona também, né? Quis trazer por uma questão é, de curiosidade aqui para nós, né? Principalmente para mim, né? E aí o Champlin vai terminar assim, ó. Alguns judeus estavam extremamente impressionados com os milagres operados por Jesus, porquanto sabiam que um homem comum não seria capaz de fazer o que ele realizara. Todavia, não havia ideia sobre a sua identidade, nem alguma hipótese que fosse além da observação de que tal ministério deveria ser resultante da tradição profética. É mais provável que todos esses não fizessem qualquer vinculação entre Jesus e a esperança messiânica, e assim sendo, não davam o valor devido à verdadeira identidade de Jesus. Então é aquilo que a gente já tinha a impressão, né? Para a multidão, Jesus era alguém extraordinário, alguém que provavelmente vinculado a um profeta, né? Mas tanto não tinham assim a certeza, né, dessa verdadeira identidade do Cristo, que a maioria dos judeus resolveu o quê? Resolveu esperar. Eles estão esperando o Messias até hoje, né? Por isso que eles estão lá no ano 6.000 e lá vai pedrada, alguma coisa assim, né? Porque aí o calendário deles não cessou, né? Não tem o antes e depois de Cristo para eles, né? E aí, então a multidão é isso, né? É assim que a multidão enxerga o Cristo. Muitas vezes ela se deslumbra, ela tá lá, ela recebe os benefícios, né? Comeu o pãozinho multiplicado, comeu o peixinho, né? Se curou, ouviu as bem-aventuranças, mas não passou disso, não passou disso. Agora a gente vai ver o que o Evangelho aponta, o que o Evangelho, né, os textos e as referências cruzadas apontam para essa pergunta, né? Então, o que o Evangelho responde? Quem é Jesus? Nós vamos seguir uma corrente interpretativa, mas muito interessante, ó. Lá em Mateus, de novo, né? Mateus mais completo, ele fala que onde eles estavam quando isso aconteceu, e eles estavam em Cesareia de Filipe. Lucas omitiu isso, mas tanto Marcos quanto Mateus colocam a cidade. Então vamos dar uma olhadinha na cidade para ver se isso tem relação com Jesus. Isso aqui é um comentário de Champlin, tá? Ó, isso distingue esta cidade da Cesareia, que é a Cesareia Marítima, né? Então tem Cesareia de Filipe e tem a Cesareia Marítima. Ambas foram assim denominadas em honra a Césares reinantes. Cesareia de Filipe estava localizada ao pé do Monte Hermon, então bem aqui ao norte, né? Ao norte do Mar da Galileia, próxima à fonte principal do Rio Jordão, que fica em uma caverna chamada Mugarré Hazenem, né? E onde se centralizava o culto pagão ao deus Pan. Então vamos guardar algumas informações aí, ó.
Cesareia de Filipe está no pé do Monte Hermon, certo? Ali é a fonte principal do Rio Jordão, quer dizer, o Rio Jordão ele vai se tornar o Rio Jordão depois, aqui ele é só uma fonte, certo? E o mais importante, nessa região, antes de se tornar Cesareia de Filipe, era uma cidade que se dedicava ao culto ao deus Pan. Beleza? A carinha do Monte Hermon aí. Muito alto, né? Por ser muito alto, sempre com neve no topo. E por que que ali é a foz do Rio Jordão, né? Porque aí você tem a água do degelo. Então, a água do degelo é quem vai fornecer essa fonte para a formação do Rio Jordão. Mas ali, naquele momento, você tem uma água mais tranquila, bem mais tranquila. E por ter fontes, né? Fonte de água é uma região que tem pasto, né? Então, por que que ali eles cultuavam o deus Pan? Porque Pan é considerado o deus da natureza, da vida selvagem, dos pastores, dos rebanhos, das montanhas, né? Então, Pan era o protetor dos pastores. Pan era o protetor dos pastores. Então, Cesareia de Filipe era antes uma cidade em que você tinha esse culto, né, ao pastoreio. Então, você tinha muito aqui ali, muita ovelhinha, né? Tinha os pastores, tinha as ovelhinhas. Beleza? Nós já vamos fechar tudo isso, ó. Agora vamos pegar um trecho de Emmanuel traduzindo Isaías. A melhor tradução que eu já vi até hoje é essa tradução do Emmanuel aqui, ó. Ele pega lá no capítulo 53 de Isaías e ele fala o seguinte, ó: levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignominias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem envergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio. Mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade, e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. De quem que Isaías está falando? De Jesus, né? E parece que tudo que ele disse aconteceu, né? Aconteceu, não passou uma vírgula, né, de diferença, né? Nenhuma vírgula. E aí vocês viram que ele se coloca como um imenso rebanho, né? Fazendo parte de um imenso rebanho desgarrado, não é? Muito bem. E a gente tem isso aqui lá no Evangelho de João, né? Jesus falando: eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Então, para o Evangelho, Jesus, quem é Jesus? Jesus é um pastor. Aí vem Jesus, ó, lá no Boa Nova, para confirmar isso da boca dele, ó, agora é direto dele mesmo, hein? Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Através da palavra de Simão, tivestes a claridade reveladora. Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Então, os evangelhos apontam para isso mesmo, né? Cristo como sendo um pastor. Como sendo um pastor. A gente já falou disso já, mas eu acho que é válido a gente refletir de novo, porque se ele se coloca assim, se os textos desde o Antigo Testamento utilizam essa metáfora, essa comparação, é porque aí está a chave para a gente entender muita coisa da missão do Cristo, né? Do papel do Cristo, da forma como ele trouxe para nós
a revelação das leis divinas de forma mais clara, né? Trazendo a lei do amor, trazendo as leis universais de Deus. Não é o evangelho de Jesus, né? Ele traz algo que é válido para qualquer parte da criação, para qualquer lugar do universo, né? São leis universais. O que que vocês se recordam quando a gente fala, ou o que que vem à mente de vocês quando a gente fala que Jesus é um pastor? Para que serve um pastor? Ser Cuidar, né? fala aí, né? O que que o Everton falou? Nós Cortou? somos as ovelhas, né? Ele cuida das Sim. suas ovelhas. Ele guia as ovelhas, né? O que que o Gente, é Everton tanta falou? coisa que o Cortou? pastor faz, vocês nem imaginam. Você nem O imagina. Rodrigo, o Rodrigo, não, tem tanta coisa que o pastor faz que a gente nem imagina. O Rodrigo Silva que fala muito disso. Ele tem uns episódios bem bacanas assim sobre o pastor, sobre o símbolo do pastor. É, tanta coisa assim que ele chega a dar água para as ovelhas na mão, porque algumas são muito medrosas e então ele descedenta as E ovelhas. Ele, elas ele se faz uma acostumam com a voz comparação, dele, né? sim, ele faz Chega uma a cortar a comparação perna para interessante. poder carregar. Tem uma imagem Quebrar. do Cristo carregando a ovelha. Isso. Chega a quebrar a perninha para poder O carregar. pastor conhece todas as ovelhas, né? Todas as suas ovelhas, cada uma. É muito bonito. E suas ovelhas também o reconhecem, o Sim, acabou de ser dito. Eu acho que também que reúne, né? É igualzinho o nosso grupo aqui. É uma forma da gente reunir, se unir em nome de Jesus, né? Pra conhecê-lo. Com certeza, né? Uma pergunta: as ovelhas são do pastor? ele cuida delas, né? Ele Mas não cuida, né? são. Não são dele. É. As ovelhas não são dele. Se fosse fazer um paralelo aqui, é como se fosse o vaqueiro, né? Ele leva o gado, né? E transporta, mas não é dele. Olha a simbologia disso, né? Nós somos de quem? Se nós somos as ovelhas, nós somos de quem? De Deus. De Deus, não é? E Jesus, então, é o pastor responsável por esse rebanho, que é extremamente importante para Deus, não é? Aí a gente entende por que que quando aquela ovelhinha foge, o que que Jesus faz lá na parábola? Ele deixa quantas? Deixa as 99 e vai atrás daquela que se Vai, perdeu. vai atrás daquela, né? O Kenneth Bailey narra que ele viajou para uma região de pastoreio para fazer um experimento, né? E diz que ele contou essa parábola para aquelas pessoas lá. E diz que todos os pastores foram às lágrimas, né? Eles entenderam. Eles entenderam. Porque para eles é impensável você perder uma ovelha. Uma ovelha. Então, para Jesus é impensável que um de nós não chegue na onde está proposto, né? Não chegue, né, no ponto em que todos nós nos tornaremos também trabalhadores diretos de Deus, né? Jesus O ele não vai Bruno, ele fala, descansar né? enquanto isso não acontecer, né? Ele O Bruno, fala, ele fala que das ovelhas que o pai me confiou, nenhuma se perderá. nenhuma, nenhuma, né? Uma Esse, outra esse coisa jeito, importante, pode falar, cara. desculpa interromper, uma outra coisa Vai. importante que eu acho que é legal, é algo que eu li, eu estou tentando lembrar onde que eu li sobre isso, mas é que as ovelhas, elas não são guiadas pela força, né? Com algum instrumento, elas se direcionam pela voz. E a voz, ela tem que trazer uma certa confiança, né? Então, assim, o pastor ele tem que ter essa habilidade, essa sensibilidade, essa conexão com as ovelhas, senão elas não se movem, elas não saem do lugar pela força, elas saem pelo som da voz do pastor. Então, acho que tem muito a ver com o que Jesus propõe, né? Ele precisa ir além, né? Ele precisa é,
ter uma conexão muito maior para guiar os seus discípulos, né? Então, Ele pede acho que para vai Pedro, né, apacentar as ser minhas isso. ovelhas, né? Apacente minhas ovelhas. Eu até vou pesquisar na internet onde que eu vi isso, mas acho que tem algo assim. Aí, Desculpa ó. interromper. Foi a É, Claudinha que falou no estudo, não foi isso, Claudinha? Acho que deve ter sido. Deve ter sido, mas a minha fonte é o Rodrigo Silva. Ah, justo, justo. olha É só, muito legal, eu porque até tirei. pelos despenhadeiros, assim, que são lugares muito perigosos, né? E aí, para elas não caírem dos despenhadeiros, elas vão seguindo a voz do pastor. É muito legal. Tá vendo? Então, o pastor protege, né? O pastor tem carinho, pelo que o Caio está falando. O pastor conduz, não é com violência, não é? É pela voz, né? Olha esse texto. Esse texto eu tirei do site dos Testemunhos de Jeová. Tem muito material interessante lá, ó. Certo observador diz ter observado pastores com ovelhas sobre as encostas do Monte Hermon. Cada pastor treina suas ovelhas para responderem à sua chamada, para irem em ordem, de duas em duas, ou de quatro em quatro, em linha reta ou em círculos. Uma, uma ovelha de um círculo externo, num rebanho de 1.000, virá quando se chama o seu nome. É a voz do pastor que a ovelha reconhece. Olha a obediência da ovelha, né? Olha a obediência da ela. Ao ser chamada pelo nome, ela vai em direção ao pastor. E aí? E a autoridade do pastor, né? Uhum. Vocês estão se conectando tudo, né? Quer dizer, e nós, né? Todo mundo se colocando no lugar da ovelha. Todo mundo pensando como tem sido a sua condução nesse pastoreio aí, não é? Aquilo que você falou, Claudinha, de dar água na mão, é por isso que no Monte Hermon tem essa região de pastoreio intenso, porque ali a água, como está no início ali, ela é uma água calma, não é um rio ainda, como o Jordão vai se tornar um rio com muita água, né? Que aí a ovelhinha não vai até o Rio Jordão beber água, ela tem medo. Agora aqui em cima não, aqui em cima ela vai, a água tá, né? Por isso que eles levam ela até lá. Então, olha quanta coisa conectada, né? E por que que de Cesareia de Filipe a gente consegue chegar nessa conclusão, né? De que Jesus é um pastor. Aí, na carinha das ovelhas, ó. Tá com cara de ser obediente, né? A nossa lista não tinha pastor, né, Bruno? Não tinha pastor? Agora vai ter. Por isso que eu fiz a pergunta antes, né? Agora vai ter. Bom, agora para a gente ir seguindo para as considerações finais, né? Aí Emmanuel, lá no A Caminho da Luz, falando sobre a vinda do Cristo, né? Ele traz essa passagem falando da grande lição, tá? Então, isso aqui é uma introdução. Semana que vem, a gente aprofunda isso. Então, aí ele começa fazendo um paralelo com Isaías, por isso que ele faz aquela, aquela tradução. Ele fala: sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Então, antes da vinda de Jesus, a gente poderia considerar isso, que havia de fato uma desordem nesse rebanho, né? E aí ele vai citar o porquê. Por que que era um rebanho desgarrado, ó? Porque cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Então eu nem sei, né? Nunca parei para estudar. Mas se Emmanuel está falando isso é porque a situação era crítica mesmo, né? Imagina um culto religioso que teria esse propósito, né? De instrução, de condução para uma vida melhor, né? Para uma vida mais ética, seguindo por esse caminho, né? Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade do amor. Tá vendo que quando é para falar do papel universal, ele usa Cristo. Quando ele for falar de um ato, né, relacionado à vida no mundo, ele vai falar Jesus. Observem isso nos textos dele, né?
Então, o Cristo, ele trouxe isso, né? Os fundamentos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Esse é um ponto mesmo da missão do Cristo, que às vezes para nós é difícil de compreender, por incrível que pareça, né? Porque eu acredito que nós não estejamos, né, dentro, de forma mais intensa, digamos assim, dessas duas classificações, né? Infortunados e pecadores. Quer dizer, nós não estamos numa situação de sofrimento tão aguda, tão grande, quanto a daquelas pessoas que procuravam o Cristo, né? Vocês se recordam quem eram as pessoas que mais procuravam o Cristo, né? Eram aqueles rechaçados pela sociedade, né? Os velhos, os doentes, as viúvas, pessoas que não tinham nenhum tipo de respaldo. Então, imagine que situação de sofrimento, né? Então, se aproximar do Cristo para elas já era um refrigério por si só, porque era alguém que as notava, era alguém que as acolhia, não é? E todos os pecadores. Então, aqueles que estão lá nos desfiladeiros do crime, que de fato dedicam a vida ao mal, né? Aos desvios da lei de Deus. Eu acredito que nós não estamos nesses extremos, né? A gente está no meio termo aí. Escolher os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário feito dos aerópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Então, mais um ponto da grande lição do mestre, né? A forma como ele veio trazer tudo isso. Ele não procurou em nenhum momento se aproximar das instituições puramente humanas, né? Então, percebam que se a gente ainda deposita, né, alguma esperança de que a renovação que a gente espera venha de uma instituição humana, a gente precisa repensar isso, né? Quer dizer que a gente ainda não conseguiu compreender de fato quem é Jesus. Porque se a gente tivesse compreendido isso, não estava estampando campanha política, campanha partidária, né? Campanha partidária, não campanha política, né? O nome do Cristo jamais iria para uma campanha partidária. Jamais. Ele não procurou os poderosos da época, ele não se associou ao império. Isso é questionado para ele, né? Não vestiu, não vestiu tecido de púrpura, né? Não usou nada, nada. Foi para os lugares mais pobres, né? E mais desataviados. O Cristo também não fundou a igreja. Lembra que a tradução, né, da eclesia é a reunião, mas Cristo não funda a igreja, né? Não funda o cristianismo. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Então a Hebe falou da reunião, né, Hebe? Aí, né? O Cristo tinha essa capacidade de reunir, mas ele tinha essa capacidade de reunir pessoas que vivenciavam situações assim totalmente opostas, né? As mais desprotegidas e os mais desclassificados, né? Quer dizer, se a gente quisesse às vezes traçar um paralelo, isso acontecia muito nas reuniões do Chico, né? Porque o Chico conseguia reunir lá em Pedro Leopoldo e depois em Uberaba as pessoas assim que viviam em situações de penúria econômica e grandes empresários de São Paulo que saíam de lá para ouvir o Chico, não é? E sentava todo mundo junto e todo mundo convivia, né? Criminosos, né? E aí é interessante, até o Aloysio faz uma provocação, né? Olha hoje para dentro das casas espíritas, vamos falar da onde a gente está, né? A gente vê os desprotegidos e os desclassificados lá dentro. Eu fiquei pensando nisso, né? O que que a gente fez que a gente espantou essas pessoas, né? Por que que elas não estão aqui, né?
Será que a gente está também, da mesma forma que nessa época, relegando essas pessoas, né, para as margens, né, os marginalizados? Então, Cristo veio para eles, né? Cristo veio por eles. Pode falar, Ed. O Bruno, no estudo de terça-feira, a Milene falou o exemplo daquela pessoa que fica lá na frente da casinha, deitada. E a Irene já sempre convida ele para entrar, né, para tomar um passe, e que ele está se recusando, mas talvez seja por isso também eles, né, às vezes têm ainda esse, não sei, medo, ou não acredita, não sei, né, o que acontece também, né, porque eles não vão até lá, né. Mas ele já deu um passo importante, né? Eu acho que ele está lá porque ele se sentiu bem por estar lá. E isso já faz toda a diferença, né? Oi. É interessante porque ali na Nova Era, por ser no centro, né? Então, por exemplo, no domingo de manhã, na hora da evangelização, eu vejo entrar morador de rua, eles entram, eles vão ao banheiro, eles bebem água, eles nunca, ninguém nunca impediu, né? E eles nunca pararam para sentar, para, né? Mas talvez falta um convite também, né? De chegar. Mas eles entram lá por ser um lugar assim muito central, né? Eles vão nem que for para usar a estrutura, né? Pode falar, É, Tânia. E o pessoal, enfim, os estudos têm mostrado que as igrejas neopentecostais têm acolhido essa população que é, entre aspas, rejeitada pelas outras religiões, né? Então, por aí se explica, entre aspas, a grande expansão dessas religiões neopentecostais hoje em dia. Interessante, hein? Interessante. Continuando Emmanuel, né? Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Nossa, né? É tudo que a gente está vivenciando, né? Não que tenha mudado muita coisa de lá para cá, né? Mas esse separativismo, as guerras, os conflitos, né? Tudo isso já não devia existir mais se a gente tivesse de fato compreendido, né? E de fato aceito e colocado em prática tudo aquilo que o Cristo nos trouxe, né? Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa, e isso é característica também só de espíritos de uma grandeza incrível, né? Como é que você consegue ser enérgico e misericordioso ao mesmo tempo, né? A ponto de você, às vezes, ter que chamar a atenção e aquilo de forma alguma ferir a pessoa, né? E a pessoa se sentir acolhida, né? Pode falar. O Cristo refundiu todas as filosofias, porque muitos vieram e disseram algumas coisas, alguns fragmentos, não é? Que anteciparam a vinda dele, né? A gente tem, por exemplo, na própria codificação, nós temos lá a assinatura de Platão, não é? De Sócrates. Então, são precursores dele, mas ele sim consegue, de alguma, digamos assim, fazer uma grande síntese, né, de todas essas filosofias e colocar isso também num patamar altíssimo, né? Clarificou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Então é porque o homem não quis, né? A resposta é essa, então, né? O homem não quis aceitar. A gente fez essa escolha como sociedade. E hoje a gente está colhendo os frutos amargos disso, né? E aí, para a gente terminar, e já vai ficar de lição de casa para todo mundo,
E o que o Espiritismo fala de Jesus, né? Então, para a doutrina espírita, quando a gente pergunta quem é Jesus, a pergunta já responde, né? Porque Kardec pergunta aquele que foi oferecido para servir de guia e modelo, né? Então, quer dizer, quem é Jesus? Nosso guia e modelo. Nosso guia e modelo. Mas a resposta é o mais importante e é o cerne do nosso estudo, da nossa passagem, tá? Porque a gente comentou hoje sobre a resposta, né? A visão de quem é Jesus. Agora a gente vai fazer o seguinte raciocínio: quem é Jesus para mim e como eu vou viver a maneira de Jesus. Isso é o mais importante, porque a gente vai ver na semana que vem que agora a gente está no momento de que não precisa mais de mais ensinamentos. Tudo que a gente precisa saber, a gente já tem. Tudo, né? O nosso esforço aqui é conhecer de forma mais profunda. Mas qualquer um aqui que pegar um livro de interpretação bíblica, não importa qual, se for uma pessoa bem intencionada que escreveu, vai fazer a gente chegar nas mesmas conclusões, né? A doutrina espírita traz outros elementos, traz com mais clareza, mas tudo que a gente aprende com ela já está aí. Então, a hora, o momento é de pôr em prática, é de vivenciar. E isso é fundamental. Por isso que é o cerne, né? Por isso que é a parte mais importante de tudo isso, né? E quando a resposta dos espíritos vem, veja Jesus, esse veja é para chamar a atenção de que é para a gente fazer o quê? Né? Olha, analisa, medita, compara e tenta fazer igual, né? Esse é o ponto, não é? Esse é o ponto. Não é só você falar assim, não, Jesus é o parâmetro, mas Jesus está lá, eu estou aqui, né? Um dia, né? Quem sabe, talvez eu vou chegar lá, né? Não, é o hoje, né? O que hoje eu vou fazer no meu dia a dia para que eu seja o mais parecido possível com Cristo? Então todo mundo vai fazer essa lição de casa. Em tudo que for fazer, em casa, no trabalho, né, com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, né, no centro espírita, onde tiver, na feira, vai pensar o que Jesus faria, como Jesus faria, né? Como Jesus faria isso? Jesus foi carpinteiro, né? Como será que Jesus pregava um prego, né? Acho que tudo na vida dele era lição, né? Tudo que ele fazia era um grande ensinamento para todo mundo. Então é isso. Nós vamos meditar sobre isso e na semana que vem a gente continua. Tem parafuso. Beleza? Tem parafuso. Todo mundo de acordo com essa lição de casa? Ficou fácil, hein, Bruno? Ficou fácil. Fácil, fácil. Chave dessa. Ah, seu parafuso não tá aqui. Quer encerrar, Everton? Deusinho. Mateuzinho tá aqui, todo ativo aqui. É, Bruno, né? Bruno, Pode falar, Marcos. posso só dar uma opinião rápida aqui? Eu já mexi com ovelhas, né? Então, você foi passando o Pastor. estudo aí, eu fui lembrando, né? O Bom Pastor, você foi? E não é assim simplesmente quando você compra vários animais, solta lá no pasto e é só chamar, eles obedecem, né? Você tem que ir ganhando a confiança ao tempo, né? Com o tempo, você vai ganhando confiança. E lá eu tinha o costume de fechar todo final de tarde no curral. Aí você chamava, ou eu chamava coxo, 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 então os animais vinham tudo. Mas quando eles chegavam no curral, você tinha que ter contrato ali, né? Para recompensar eles, né? A obediência deles. Então, quando ele chegava lá, tinha trato. Aí, logicamente, no outro dia, se eu só chamar de novo, ele já sabia, tá chamando é porque vai ter alguma coisa para a gente comer lá, né? E é a mesma coisa que Cristo foi fazendo também, né? Não com alimento, mas foi nos alimentando de sabedoria, né? Toda vez que Cristo ia abrir a boca, ia falar alguma coisa, as pessoas já ficavam interessadas, porque as pessoas se alimentavam das palavras deles, né? Então, acho que sim, eu achei muito legal essa parte de falar, né? Tanto
do rebanho, né? Antes de Cristo, vamos falar, todo mundo, os povos eram tudo desgarrado, porque cada um acreditava numa coisa, né? A gente não tinha muita confiança, não existia Cristo, então cada um acreditava em alguma coisa, então era difícil se unir, né? E Cristo foi tão perfeito, né, que vamos falar assim, né? Vamos usar nossas palavras, foi desencarnado há tantos anos atrás, e ele une esse rebanho até hoje, né? Eu acho que nunca teremos um pastor com tamanha grandeza como Cristo, né? Era só essa lembrança que me veio aqui. Muito bom, viu, Marcos? Mas é exatamente isso mesmo, né? Hoje a nossa sede é outra, né? A nossa fome é outra, né? Então o paralelo é incrível, né? Para todos os detalhes que a gente aponta, a gente consegue perceber isso, né? Gostei muito da sua colocação. Ah, e A só mais uma coisinha. Só tem sede. uma coisa também, Bruno. É porque quando você coloca as ovelhas, vai tudo pro curral ficando juntas ali, a chance de entrar um lobo, um animal lá dentro para atacar elas é muito pequena. Quando tá solto no pasto, eles vão atrás de um animal só, um de cada vez, né? No curral eles não vão porque a quantidade é muito grande, então eles perdem a força. É a mesma coisa que o ser humano, né? Quando fica desgarrado, cada um fica sem fé nenhuma, sem acreditar em nada, é fácil vamos falar assim, o mal atingir aquela pessoa, né? Aquela pessoa que está desgarrada ali. Agora, quando você está num centro, está numa igreja, alguma coisa, você está com um propósito maior, o mal de alcançar aquela pessoa ali é muito mais difícil, né? Olha, se eu soubesse, eu tinha te chamado para fazer o estudo do pastor, hein, Marcos? Você tem muito mais propriedade para falar do que eu, hein? Fica a dica aí, Vamos hein, fazer na gente? prática aí como é, com um dia na lida. Um dia na lida, hein? Muito bom. Bom, pessoal, desculpa passar um pouquinho, né, do horário. Vamos fazer a prece para encerrar? Quem gostaria? Faz, Claudinha. Assim, vamos lá. Vamos então, queridos amigos, fechar os nossos olhos, abrir as janelas do nosso coração, para que a gente possa agradecer. Agradecer ao nosso bom pastor por nunca desistir de nós, pelo seu amor incondicional e misericordioso, pelas suas mãos estendidas a todo instante, por nos oferecer a água e o pão, por nos conduzir pelo caminho, nos proteger de todos os perigos, por nos carregar em seu colo quando necessitamos, por nos chamar pelo nome, por olhar nos nossos olhos, nos afagar os cabelos, pelo sorriso sincero, pelo abraço fraternal, por nos ensinar a trabalhar em seu nome, com alegria cristã, com vontade de aprender, com bom ânimo, com paz no nosso coração. Obrigada, amigo querido, por tudo e por tanto. Que possamos sempre sentir a sua presença juntinho de nós. E que nesta semana consigamos nos lembrar da nossa atividade, da nossa tarefa, de lembrar em cada momento do nosso dia
de como agir de acordo com o seu evangelho e o seu exemplo. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Cláudia. Tchau, pessoal. Beijo, Até domingo. gente. Boa Tchau, semana. pessoal. Boa Até. semana. Obrigada, Bruno. Obrigado, Bruno. Ótima Obrigada, semana para todos, Bruno. pessoal. Obrigada. Tchau, Obrigado, gente. Bruno. Obrigada. Boa noite, Obrigada, boa Bruno, por tudo. semana. Obrigado, Valeu, Bruno. Bruno. Um abraço. Tchau.